Olá para você, está começando mais um Câmara Debate com transmissão pela TV Universitária, TV Câmara e também o canal oficial da Câmara Municipal de Uberlândia, de vereadores de Uberlândia. E o nosso assunto de hoje é pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aqui no estúdio a gente recebe a doutora Patrícia Siqueira, que é auditora fiscal do trabalho, e também as vereadoras Amanda Goldin e Lisa Prado. Muito prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. Obrigada. Bom, como eu disse, o nosso tema de hoje é pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu queria começar a pergunta perguntando para a doutora Patrícia sobre a realidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho em Uberlândia. Como está essa realidade aqui na cidade, doutora? Muito boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Estou muito satisfeita de estar aqui. Muito obrigado às ilustres vereadoras. Muito obrigado por estar compartilhando com vocês aí desse momento, né? Em Uberlândia, a gente pode dizer que o caso de Uberlândia não é dos piores, mas a gente tem muito que caminhar ainda, né? Aqui em Uberlândia. Eu posso dizer que Uberlândia andava muito mal lá pelos idos de 2019. Uberlândia tinha menos de 30% do percentual das cotas cumprido, né? Sabido que as empresas com 100 ou mais empregados, elas são obrigadas a contratar um percentual de pessoas com deficiência, a famosa lei de cotas do trabalho. E em 2019 a gente tinha esse número e a gente resolveu, então, o Ministério do Trabalho entendeu que precisava fazer uma ação focal aqui em Uberlândia e a gente fez uma ação mais intensificada desde 2019 aqui em Uberlândia. Então, hoje a gente está com 55% das cotas preenchidas aqui na cidade de Uberlândia. Mas a gente tem cerca de 200 empresas com obrigação na cidade do cumprimento da cota, só que dessas 200, 50 empresas aqui em Uberlândia, elas não têm nenhuma pessoa com deficiência contratada. Ou seja, 25% das empresas de Uberlândia não tem nenhuma empresa contratada, apesar dos 55% de cumprimento da cota. O que eu reputo que é uma realidade que tem muito ainda para ser melhorada. A gente tem cerca de 1.500 vagas ainda para serem preenchidas na cota, que é uma cota mínima, né? A gente tem que entender que essa é uma cota mínima legal, que é uma ação afirmativa que foi criada, a política de cotas, ela foi criada como uma ação afirmativa para compensar, né, uma desigualdade, uma falta de oportunidade. Mas, doutora, esse número significa o quê? Que as empresas não estão contratando oficialmente? Significa que as empresas estão contratando, mas aquém do que elas deveriam contratar. As empresas têm uma cota mínima, né? Então, de 100 a 200 empregados, elas têm que contratar 2%, de 200 a 500, elas têm que ter 3% dos seus empregados com deficiência, de 500 a 1.000, 4%, e mais de 1.000, 5% dos seus cargos ocupados por pessoas com deficiência. Certo. Então, se a gente fizer uma análise de Uberlândia inteiro, né, de todas as empresas, do total de vagas que deveriam estar ocupadas, 55% das vagas só estão ocupadas. Então, a gente teria cerca de 3.400 vagas, né, para serem preenchidas, e 1.500 dessas vagas não estão preenchidas. Lembrando que é uma cota mínima, né? Certo. Uhum. Então, assim, não é ruim. A gente pensa, vamos dizer que não é um cenário pavoroso, né? O Brasil hoje tem 50%, mas Minas Gerais já está com 60%. Então, Uberlândia está um pouquinho aí abaixo aí do estado. Então, a gente tem cidades aí do estado que já tem 67% da cota cumprida. Então, Uberlândia, pelo tamanho e pelo porte, na minha opinião, a gente poderia estar melhor, porque nós temos grandes empresas na cidade. Certo. E a gente está aqui no estúdio com duas vereadoras da cidade e que tem um trabalho importante sobre esse assunto da pessoa com deficiência. Lisa, poderia começar com você falando sobre essa perspectiva, qual que é a sua visão do cenário aqui de Uberlândia? Olha, Júnior, primeiro quero agradecer, né, por poder falar com você. A doutora Patrícia, seja bem-vinda na nossa cidade. A vereadora Amanda, é um prazer compartilhar desta mesa com a vereadora combativa.
Eu acho o seguinte, a doutora Patrícia foi muito feliz, né, quando ela coloca, inclusive tem uma mulher à frente desse trabalho, discutindo essa questão da inclusão e na fiscalização, uma auditora totalmente envolvida, isso é muito importante. E mostra o avanço que o Ministério Público do Trabalho também desenvolveu e que vocês têm desenvolvido, que aumentou esse percentual. Agora, nós temos uma meta até 2030 para que a gente possa incluir totalmente, não é essa, se eu não me engano, essa é a meta do desenvolvimento do milênio, e que eu espero que realmente a doutora Patrícia tenha condições de ter mais profissionais. Aqui em Uberlândia, ela tem os 7 auditores para todas as fiscalizações. Especificamente nesse caso não tem, então deveria aumentar o número de auditores em todo o nosso estado, e olha que o trabalho foi brilhante, quer dizer, olha o avanço que ela teve de 2019 para cá. Agora precisa, não só isso também, essa fiscalização, mas que as empresas também, porque às vezes tem o discurso que a gente escuta muito, fala, eu procuro, quero preencher todas as vagas, mas na verdade eu não consigo a mão de obra capacitada para poder ocupar esse espaço. E a gente sabe que, às vezes, o que acontece é que as pessoas têm muita dificuldade. Vou dar um exemplo claro de pessoas que precisam de utilizar um determinado equipamento do computador, que já tem software, tem um punhado de ferramentas assistivas, e Uberlândia é um exemplo. Aqui na Universidade Federal, nós temos aqui um núcleo, né, que é um exemplo para o país inteiro, né? Vive recebendo prêmio de técnicas, de ferramentas assistivas para ajudar a incluir a pessoa com deficiência. Mas os espaços não estão adaptados, não tem o necessário, não só na comunicação, mas nas ferramentas de trabalho, quanto também, às vezes a gente fala muito da acessibilidade, você fala acessibilidade apenas, às vezes, relativa ao banheiro, com espaço para uma pessoa numa cadeira de roda. Uma rampa, talvez. Uma rampa, tal. E aí não se discute as atitudes, eu estava contando para a doutora Patrícia Cerqueira que eu tenho uma empresa que eu gosto muito de frequentá-la, e aí eu fui com uma pessoa e falou, mas que bacana, né? Esse tanto de pessoa com deficiência aqui, elas não falam, mas está falando com a linha de sinal. Eu falei, mas você está vendo que elas estão segregadas? O que ela estava achando bonito, eu falei, poxa, todos os outros funcionários não conseguiam, não sabiam a língua de sinais, então, na verdade, não tinha uma inclusão daquelas pessoas, como tinha outros trabalhadores com a mesma deficiência, até que eles conversavam entre eles, mas eles estavam totalmente segregados. Então, quando não tem uma dificuldade relativa a essa acessibilidade mesmo do espaço, você tem na comunicação, você tem muitas vezes é até preconceito, mas outro, desinformação e uma cultura que realmente não trabalha a inclusão. Então, não só eu, Luísa Prado, mas a Amanda, a doutora Patrícia, vocês, todos nós, a gente tem que lutar para ter um país que tenha inclusão de verdade, né? Não só... Sim. Porque, às vezes, os discursos são todos muito bons, né? Mas nós ainda temos dificuldades de fazer as nossas leis, nós temos boas leis, sair do papel. Não é fácil. E, para isso, tem que dar estrutura. Tem que ter orçamento, tem que ter capacitação e comprometimento, tem que fazer com que as políticas públicas realmente funcionem, que a lei de cota eu considero um avanço. Eu acho que é um avanço. Eu acho que esse trabalho já avançou muito, né? Mas que para isso tem que dar estrutura para poder a gente atingir essa meta. Certo. Vereadora Amanda, concorda? Concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com essa auditora fiscal que faz um trabalho tão brilhante no nosso estado. Por ser uma pessoa com deficiência, eu vivo isso já há bastante tempo. Eu me tornei uma pessoa com deficiência no meu último ano da faculdade em Direito aqui na UFO. Então, foi uma realidade que me foi posta, da qual eu não tinha total conhecimento e vivência. E é muito diferente quando você observa de longe e quando você se torna uma pessoa que vive isso todos os dias, de alguma forma. Então, o capacitismo, que é esse preconceito de discriminação que acontece sobre os diversos
corpos de pessoas com deficiência, ele vem em camadas também diversas. Quando a gente trata do tema da inclusão no mercado de trabalho, acho que a gente tem que ter em perspectiva que até mesmo dentro do perfil de pessoas com deficiência, existe uma preferência das empresas dentro das deficiências. Né? É muito mais preferível para uma empresa, às vezes, contratar uma pessoa que tem uma deficiência física por um obstáculo físico do meio, do que contratar uma pessoa que é deficiente visual, por exemplo, como é o meu caso, uma pessoa cega, ou enfim, outras características que vão ter que ser implementadas, tecnologias assistivas, talvez que demandem um pouco mais de esforço daquela empresa para aplicá-las dentro do seu grupo, né? E para incluir aquela pessoa dentro de um sistema. Então, infelizmente, quando a gente vai tratar dessa pauta, a doutora já deve ter visto isso na prática, que existe uma preferência, muitas vezes, por tipos diferentes de deficiência, porque os obstáculos são diversos, né? E esses obstáculos, eles são construídos pelo meio. Então, entendendo a lógica mercantilista e do capital, como ela funciona, infelizmente, a gente sabe que essas cotas que são cumpridas, muitas vezes por uma política que hoje em dia tem sido mais vista como algo bom para o marketing de uma empresa, né, do que propriamente para uma inclusão real. E aí eu falo isso porque eu estive, antes de ser vereadora e sendo uma advogada, uma ativista dessas causas, participei de diversas palestras que eu ia em ambientes de empresas para conversar com os gestores e com os próprios colaboradores sobre a necessidade de uma real inclusão e essa diferença que existe entre uma inclusão meramente formal e uma inclusão real, né? Que é você preparar o meio para a convivência naturalizada entre essas diversidades, que é um desafio muito grande, porque quando a gente sai na rua, a gente tem uma dificuldade de identificar pessoas com deficiência ocupando os espaços. Se eu tenho essa dificuldade de ver essas pessoas com deficiência ocupando espaços de cultura e lazer, por exemplo, isso vai ser um reflexo também no ambiente de trabalho, né, no mercado de trabalho, porque o acesso à cidade, ele é muito limitado também para pessoas com deficiência, né, porque a gente está falando de um escopo muito grande de diversidade. Eu tenho uma limitação que é de uma deficiência visual, mas que é uma característica que não compromete a minha visão numa totalidade, por exemplo, o que é diferente do caso de uma pessoa que é totalmente cega. E existem essas nuances dentro do espectro da pessoa com deficiência, que elas precisam ser tratadas dentro de cada especificidade. Então, quando a gente generaliza muito essa questão da pessoa com deficiência e joga as cotas, muitas vezes, sem preparar esse espaço para uma discussão mais aprofundada, e que as empresas possam, de fato, preparar esses espaços, eu acho que se torna muito mais uma política para ser midiática e de marketing positivo do que propriamente uma ruptura de um obstáculo. E aí eu falo isso porque eu também já participei de processos seletivos de empresas para preencher cotas. E há uma coisa muito distoante do reflexo de colocar pessoas com deficiência para executarem tarefas que são tidas de menor grau de complexidade e colocá-las também num rol de pagamento diferenciado do que uma pessoa sem deficiência recebe. Isso é muito comum também. E eu também presenciava muitas empresas que preferiam pagar um termo de ajuste de conduta do que, de fato, preencher aquelas vagas. Era muito comum também, aqui na nossa cidade, inclusive. Então, essa realidade... eu não sei até que ponto a gente consegue aprofundar nesse debate atitudinal, porque esses preconceitos, eles são, inclusive, das posturas e condutas e que precisam ser tratadas numa questão de gestão mesmo, sabe? E eu já participei, vou usar um exemplo aqui, que foi um exemplo que eu carrego comigo, de um processo seletivo numa empresa para ser advogada. E aí essa empresa, hora nenhuma no cadastro para a vaga, tinha um campo para você preencher se você era ou não PCD. Então, eu não preenchi esse campo e segui. Nesse período você já tinha a minha baixa visão, sim. E aí eu segui por todas as etapas do processo seletivo, até que eu cheguei numa das etapas finais do processo, e aí me colocaram numa sala com outras pessoas, me entregaram uma folha, sulfite A4, padrão, com uma letra minúscula, e um caderno para responder questões. E aí eu olhei para o cara que estava aplicando a prova, ele olhou para mim, todo mundo começou a fazer, e eu não, né? E aí eu tirei uma lupa de dentro da minha bolsa, assim, aí todo mundo ficou estarrecido, tipo, o quê? E aí o rapaz foi e ele ficou super constrangido, ele, nossa, você quer que eu reimprima para você e tal? Aí eu só falei para ele, você não esperava, né, que uma pessoa com deficiência fosse chegar até aqui, né? Aí foi um silêncio constrangedor, todo mundo, ele deu um jeito de ir lá imprimir o negócio em letra ampliada, ele ficou desesperado na hora. Mas eu levo isso como uma lição, sabe? Porque nós não somos corpos esperados
para chegar em espaços. E eu levo isso como reflexão até da Câmara quando eu fui eleita, porque quando eu cheguei lá também, ninguém sabia como agir, o que eu ia precisar, qual tipo de tecnologia assistiva que eu ia precisar ali dentro. E a gente tem muitos obstáculos ali, inclusive, que me faz refletir todos os dias de como aquele espaço foi construído, não pensando que pessoas com deficiência pudessem ocupá-lo, sabe? Tem uma restrição lá dentro, inclusive, para um cadeirante ser presidente da Câmara. A cadeira de rodas não chega até aquela parte mais alta do plenário. E isso faz a gente refletir, né? Sim, com certeza. Doutora Patrícia, a vereadora Amanda falou uma palavra, capacitismo. É uma palavra que tem se falado mais nos últimos tempos, né? Não se falava, eu pelo menos percebo isso, não era tão falada essa palavra. E é basicamente o preconceito, né? A frase preconceituosa. As empresas, hoje em dia, elas não contratam esses funcionários, essas pessoas com deficiência, por questões preconceituosas? Sim, é o capacitismo e a barreira atitudinal, que ela tão bem demonstrou e falou né, e descreveu, inclusive, com exemplos próprios dela, né? A principal barreira é atitudinal e o próprio capacitismo. O que é capacitismo? Vem da palavra de capacitar. Quer dizer, você exigir que a pessoa esteja capacitada. Isso vem de uma questão do corpo, né? Corpo normativo. O que é um corpo normativo? Você exige aquela questão, né, daquele corpo normativo, né? Aquela coisa, né, que você considera, e aí você entende que só aquilo que funcionaria. E existe um grande desconhecimento, inclusive, isso está arraigado dentro da nossa... É cultural, né? É cultural dentro da nossa sociedade, né? Eu entendo que a gente vive um apartheid das pessoas com deficiência. Eu tenho dado um exemplo, eventualmente, que é o seguinte, que eu acho que se confunde muito com a questão racial e as pessoas elas têm mais familiaridade, talvez, com a questão racial do que com a questão da pessoa com deficiência. Então, às vezes, eu dou esse exemplo que eu acho que faz a gente refletir um pouco, que é o seguinte, por exemplo, você, se fosse numa loja, né, e tivesse um cartaz lá e tivesse escrito aqui, assim, aqui pretos não entram. Provavelmente, em qualquer um de nós, aquilo chocaria, né? Chocaria e a gente ia achar aquilo estranho, ia tirar uma foto, talvez postaria, né? Hoje em dia a gente está nessa fase das redes sociais, mas são inúmeros os locais que pessoas com deficiência não entram. E isso não nos choca da mesma forma que nos chocaria um cartaz. Aqui pretos não entram. Então, existe um apartheid com relação às pessoas com deficiência que as pessoas não compreendem ainda. E isso, se a gente leva para a questão do mercado de trabalho, existe também, né? Existe da mesma forma. Então, esse raciocínio, primeiro, que não existem pessoas com deficiência, né? Não existe por quê? Porque elas não estão visíveis. Então, a Amanda também disse, se elas não frequentam nem os espaços de cultura e lazer, que salas vão estar no mercado de trabalho? É claro que existem, os números nos mostram. Em Uberlândia, por exemplo, em idade laboral, os dados que a gente tem oficiais do Ministério do Trabalho são de cerca de 29 mil pessoas com deficiência, né? Só na cidade de Uberlândia, em idade laboral. Então, quer dizer, é um número muito expressivo. Mas a gente continua escutando das empresas que não existem pessoas com deficiência. Não existem pessoas com deficiência que eu não preciso fazer nenhum tipo de Doutora, a idade adaptação. laboral eu considero de 14 até o menor aprendiz. Nesse caso, a gente considerou de 16. Ah, 16. De 16 até 60. Esse recorte de 29 mil que está nos dados que a gente tem dentro do radar, né, dentro do Ministério do Trabalho, foi feito esse estudo, esse recorte. Assim que saírem os dados do censo de 22, a gente deve até atualizar, porque o censo não liberou para a gente fazer esse estudo, né? Porque a gente pega só as deficiências mais severas do censo para a gente poder ter um recorte nos dados, né? Porque os dados do censo não são feitos exatamente com relação às cotas. Então, a gente tem que estudá-los para a gente poder traçar um perfil, né? Porque os dados do censo são muito elásticos. Mas aí essa questão da capacidade. O que ela fala também, que eu acho que é importante a gente destacar, é a questão dos cargos de menor complexidade. Muitas vezes as empresas, elas às vezes querem contratar só para dizer, olha, eu tenho, mas talvez de uma forma, às vezes, para fazer até uma propaganda,
né? Para dizer, olha, eu cumpro uma responsabilidade social, e aí ela coloca em cargos de menor complexidade, porque aí ela tem uma menor responsabilidade. Só para a E gente as entender, os cargos estatísticas- de menor complexidade são os deficientes que são... Não, os cargos de salários mais baixos, cargos mais certo. operacionais, que não É, que exigem mesmo muito. que, por exemplo, eu tenha um diploma, uma graduação em Direito, por exemplo, mas em virtude da minha deficiência, se eu for pleitear uma vaga nesses espaços, vão ser vagas de menor complexidade, que Vai não por vão lá. levar em consideração, por exemplo, a minha formação técnica. Provavelmente ela vai com o diploma dela, e vão oferecer para ela uma função de auxiliar administrativo Ou na da recepção, empresa. que no já máximo, fizeram isso né? comigo. 47% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho hoje recebem até 2 salários mínimos. No Brasil, né? Eu não tenho esse dado de Uberlândia. No Brasil, 47%. Né? Quer dizer, é baixo, né? Muito Você vê baixo, que é um salário... É um salário E bastante existem baixo. dados que comprovam, pelo menos em São Paulo foi feito um estudo sobre isso, que os gastos de uma pessoa com deficiência podem chegar até 4 vezes mais do que uma pessoa que não tem deficiência, porque envolve a ruptura de vários obstáculos, né? E aí o aumento nesse custo de vida. O básico para uma pessoa com deficiência pode sair muito mais caro do que para uma pessoa que não tem deficiência. E outra questão, eu até tinha anotado aqui, 2019, as pessoas com deficiência tinham um rendimento médio de 1.639, enquanto os outros trabalhadores, para você ver a diferença, de 2.619. Na hora que a gente pegar esses dados de 2023, com certeza a proporção deve ser a mesma. Aqui na década de 90, o que a vereadora Amanda falou é muito importante, porque eu fui vereadora, meu primeiro mandato foi em 92, né? E nós fizemos um trabalho muito importante aqui com a Aparo, porque todo o nosso hipercentro, e não era igual hoje, que você desenvolveu o comércio nos bairros, né? Hoje você tem o comércio desenvolvido em todos os bairros. Mas você ia para o centro da cidade, que era onde estava concentrada as lojas, as pessoas com deficiência, era comum você ver uma pessoa na cadeira de roda experimentando a roupa do lado de fora, no passeio. Por quê? Não conseguia adentrar na loja, porque a gente chamava, na época que eu fiz o primeiro seminário aqui, eliminação de barreiras arquitetônicas. A gente falava nem acessibilidade, a gente fala eliminação de barreiras. E aí, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, nós mobilizávamos, inclusive é um projeto de minha autoria, a acessibilidade do hipercentro. O Uberlândia até recebeu o prêmio. Hoje, 100% dos nossos ônibus estão adaptados para pessoa com deficiência, mas na verdade vive estragado. Então, assim, você tem uns prêmios de um lado e o outro problema do outro, que é um negócio muito, muito antagônico. Então, a gente fazia isso. Então, a instituição trabalhou muito para que tivesse esse selo. Então assim, a PAR é uma das instituições muito importante, assim como outras entidades, que trabalhou muito nessa década de 90, justamente para discutir. Inclusive, naquela época, Amanda, na década de 90, nós fizemos o primeiro seminário e foi discutido, inclusive, que na presidência da Câmara, por que a pessoa com deficiência não pode estar na presidência da Câmara, não tem acesso? Aí foi feita aquelas rampas, inclusive ali, né, foi uma polêmica na época, porque dizia que a gente não poderia mexer no prédio porque ele tinha um tombamento arquitetônico. Eu falei, então quer dizer que nós nunca vamos tentar acessibilidade. E acabou que foi feito depois as rampas e tal. E lá onde você fala ali que não entra com a cadeira de roda, foi feito, e nós, através de um seminário que eu organizei com os profissionais da UF, fizemos a primeira oficina com os engenheiros, com os estudantes de arquitetura, para poder ver como que fizemos já andamos fizemos uma forma deles, várias oficinas, para entender a dificuldade da pessoa com deficiência. E os chamados obstáculos, né, que precisavam ser eliminados. E foi feita, inclusive, uma adaptação, né, foi colocado, e que até hoje, quando eu voltei, depois de muito tempo que eu deixei de ser vereadora, eu fui deputada, agora eu estou vereadora, e aí eu fui procurar cadê a peça que foi feita, porque ela era de ferro, porque dá toda a acessibilidade ali para você sentar onde senta o presidente, bem no alto, né? E eu até hoje eu não achei a resposta, mas eu perguntei. Então, onde está? Porque estava lá. Então, você vê que hoje é importante que as faculdades, elas estão muito mais antenadas, a população cobra muito, mas a gente ainda deixa muito a desejar na prática, porque você tem uma cidade que tem 100%, já teve muita luta, conseguimos que as pessoas entendessem a importância do ir e vir. Aí agora você tem
no momento, doutora, só para você ter ideia, nós temos um terminal central de ônibus, que é onde as pessoas fazem as suas baldeações para poder ir para os bairros, nosso terminal central. Estava recentemente com o nosso elevador para pessoa com deficiência, sem funcionar há meses, e a escada também, que eu desconfio, que eu não consegui provar, que não tem condição de ser tanta incompetência, uma escada rolante ficar tantos meses. Agora tem uma placa lá falando que 90 dias para poder ela funcionar. Mas então, você vê que a dificuldade da pessoa subir uma escada, ir numa loja, talvez mudou um pouco da década de 90, que as pessoas experimentavam a roupa, porque não tinha como ela ir para o vestiário, não tinha como a cadeira entrar dentro da loja. Hoje já exige acessibilidade, já tem que fazer essas adaptações todas, mas ainda você percebe que a cultura de toda uma gente, de políticas públicas, que falta muito a fiscalização no geral. Então, a gente ainda percebe a dificuldade no dia a dia de pessoas que... Nós temos que 29 mil pessoas, nós somos 18 milhões de pessoas com deficiência no mundo, não é isso? Cerca de 200. 15% da 15%, população, né? é Considerando que cerca de 15% da Aqui em população. Uberlândia, É tem os últimos 8,9 dados de que em cada 10 casas, a cada 10 casas de Uberlândia, em uma dessas casas você encontra uma pessoa com deficiência. Então, cadê essas pessoas, né? Porque se você for andar pela cidade, frequentar os espaços, onde que essas pessoas estão? Porque acho que convido toda pessoa, que eu sempre falo sobre isso, a refletir que se as pessoas têm nos convívios de amizade, laços de afeto, pessoas com deficiência, né? Porque a gente não vê essas pessoas. Sim, sim. Vereadora Elisa, a senhora comentou sobre a Paro. Sim. Explica pra gente, pra quem assiste o Câmara Debate, o que é a Paro, né? Qual que é o trabalho que ela faz? A Paro é uma associação, é chamada Associação dos Paraplégicos de Uberlândia. É um apoio a pessoas com deficiência e tem vários grupos de atuação. Então, eles trabalham tanto para poder capacitar para o mercado de trabalho. Tem também algumas oficinas que geram emprego, inclusive as pessoas que trabalham dentro da entidade são pessoas com deficiência, e tem um trabalho politizado muito bom. Assim, em Uberlândia nós temos várias instituições, nós temos o CERTO, nós temos que trabalha com autismo. Então, essa instituição, e tem muitos voluntários que atuam. O problema é que eu acho que todas as instituições, nós temos muitas instituições, mas que todas necessitam de recursos. Agora nós temos as emendas impositivas, né? A Câmara Municipal, através da maioria dos vereadores e das vereadoras, tem conseguido... É o segundo ano, né, vereadora? Sim, é porque a instituição, a Paro, ela é a mais antiga. É a primeira, foi praticamente uma das primeiras. Então, a atuação dela é bastante ampla, eles atuam também com paradesporto, hoje em dia, com reabilitação de pessoas, e faz a também com adaptação da formação cadeira para cada continuada, pessoa personalizada. Né? Conseguem fazer um trabalho bem amplo e diversificado. E a gente está ajudando eles, eu nas minhas emendas estou construindo a academia nova da Paro, então tem sido um trabalho bem legal. O que não falta são instituições aqui em Uberlândia. Sim, tem muitas, e nem né? vaga, né? E nem vaga. Vagas também a gente tem, né? Então, o que falta mesmo é vontade de contratar. Porque vaga a gente tem, empresa a gente tem, né? Pessoas com deficiência a gente tem. Então, alguma coisa está paradoxal, né? Falta adaptar também? Fiscalização a gente Fiscalização tem. Fiscalização tem também. E adaptação, então, doutora? O que a gente precisa é de adaptação, exatamente. Então, a gente tem que também, né, ter, doutora exatamente, Patrícia? a gente tem que ter, Mudar olha, isso, né? a deficiência traz em si a limitação no seu próprio conceito, né? Então, o conceito de deficiência, ele traz em si uma limitação. Seja ela física, sensorial, mental, intelectual. Então, tem uma limitação. Se tem uma limitação, exige-se uma adaptação. E é isso que as empresas precisam entender. Eu preciso adaptar o posto de trabalho ou flexibilizar alguma questão daquele posto de trabalho. Então, eu não posso exigir que a pessoa faça aquela atividade do mesmo jeito que uma pessoa dentro de uma pseudonormatividade, né, que eu entendo. Então, é esse raciocínio que precisa existir, que não existe. Então, o que a gente escuta muito é, eu não tenho nenhum problema em cumprir isso, desde que apareça uma pessoa que se encaixe exatamente naquele perfil descrito na vaga, sem tirar, os requisitos são A, B, C, D e E. Então, se tiver A, B, C, D e E, eu contrato imediatamente, né? Aqui não tinha, doutora Patrícia. Eles têm coragem de falar comigo assim, me manda as pessoas que eu contrato, entendeu? Me manda as pessoas assim, que se encaixam no A, B, C,
E aí, obrigação de deles, fazer um né? filtro de pessoas e mandar pra eles, Exatamente, pelo como amor de se Deus, fosse né? isso. Eu escuto isso muito há 20 anos, né? Então, Nossa, Patrícia. Não, e é difícil, porque você veja, teve uma empresa que não tinha o banheiro acessível. Então, você tem uma pessoa que precisa trocar, usa fralda, né? Então, a cadeira não adentrava o banheiro, né? Então, mas eu não vou contratar esse porque eu não vou quebrar primeiro está errado, né? Porque você tem que, hoje tem uma legislação, você tem que cumprir a norma técnica para que possa ter acessibilidade, independente, porque você pode hoje não ser uma pessoa com deficiência, mas você pode ter uma deficiência temporária, você precisa ter o espaço adaptado para todas as pessoas, né? Então, que você possa, todo mundo ter aquele espaço. E não contratou a pessoa porque não conseguia a cadeira de roda entrar, porque eu vou ter que adaptar o banheiro. Falei, pô, mas então eu tenho que mandar fiscalização aqui, porque você está errado, porque você não está cumprindo a norma, não podia nem ter aberto dessa forma. O que a gente busca, na verdade, é uma arquitetura universal, né? Não é criação de espaços exclusivos para pessoas com deficiência. Pra todo mundo. Seria criar um espaço... O desenho universal, né? A naturalização das pessoas no convívio fosse incentivada, né? Até mesmo para que as pessoas percam um pouco do viés de associar uma pessoa com deficiência, a característica que ela tem, por exemplo, ser cego é uma característica, e associar isso a uma coisa pejorativa, alguma coisa ruim, e isso se tornar uma característica negativa sobre alguém. Porque, na verdade, é apenas uma característica. O fato de enxergar ou não enxergar, andar ou não andar, são características. Certo. Bom, o papo está interessante, está importante também, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais aqui no Câmara Debate. Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. O Novembro Azul é o símbolo da luta contra o câncer de próstata. A vida é o nosso bem mais valioso. Vamos cuidar melhor dela fazendo exames regularmente. Cuide-se, ame-se, viva. Faça o exame preventivo contra o câncer de próstata. Novembro Azul é o ano todo. Sempre é tempo de se cuidar. Promovendo a cidadania. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos, construímos Uberlândia. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o nosso tema é pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente recebe aqui no estúdio a doutora Patrícia Siqueira, que é auditora fiscal do trabalho, e também as vereadoras Amanda Goldim e Lisa Prado. Bom, para continuar o nosso debate, eu queria começar novamente com a doutora Patrícia. Doutora, vamos falar então de leis. Quais são as leis para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? As leis trabalhistas, quais são? A gente tem um arcabouço legal aqui no Brasil, invejável, a gente pode dizer assim, né? O problema é a gente fazer com que as leis sejam cumpridas, né? A gente tem, inclusive, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ela foi recepcionada pelo Brasil em 2009 com status constitucional. Então, é algo, é um documento de direitos humanos com status constitucional importantíssimo, né? E o Brasil recepcionou. E aí a gente teve, em 2016, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela veio para adaptar essa convenção, porque toda convenção ela é um pouco genérica. Então, a gente precisa de fazer uma adaptação para a realidade brasileira, né? Então, a gente adaptou e a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, que disciplina
toda aí a questão da pessoa com deficiência, e eu tive o privilégio de trabalhar aí na Lei Brasileira de Inclusão, principalmente aí na parte do trabalho, os artigos 34 e seguintes, cerca de 15% a gente teve um grupo de auditores fiscais do trabalho que participaram aí pela expertise que a gente tinha aí com relação ao mundo do trabalho. E sobre a lei de cotas, a gente não custa repetir, né, que desde 91 a gente tem um artigo dentro de uma lei previdenciária que diz que toda empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a reservar um percentual de seus cargos a ser preenchido por pessoas com deficiência, e o descumprimento da lei de cotas, obviamente, que enseja a autuação. São multas administrativas e multas por vagas não cumpridas. E essas multas chegam a quanto? A gente pode falar disso? As multas são por vagas não preenchidas, elas variam de cerca de R$ 2.500 a cerca de R$ 5.000 por vaga não preenchida pela empresa. Quanto maior a empresa, maior é o valor dessa multa. Vereadora Amanda, cotas, vamos falar de cotas também. Como que é essa realidade aqui em Uberlândia? Qual que é a visão que vocês têm dessa realidade sobre o sistema de cotas para pessoas com deficiência? Bom, como eu já mencionei anteriormente, eu estive desse lado que já procurou vagas de emprego para se adequar ao mercado de trabalho. E a dificuldade, eu acredito que ainda sejam as mesmas, porque essa compreensão ela ainda permanece, né? Esse critério diferenciado entre vagas de menor grau de complexidade. E as pessoas alegam essa questão de que não existe uma mão de obra qualificada para ocupar outros espaços. Mas a gente vai ver que isso é um problema estrutural, inclusive de acesso à educação e formação, que as pessoas com deficiência elas têm obstáculos colocados, inclusive, para o ingresso dentro do sistema de ensino, do ensino superior. A UFO mesmo, recentemente, que aderiu a uma construção pouco menos restrita, né, para pessoas com deficiência, porque eu, quando estudava aqui, esse acesso aqui era totalmente construído para pessoas que enxergam 100%. E para pessoas também que não têm qualquer tipo de redução de mobilidade. Hoje que a gente vê algum avanço nesse sentido, mas há uma dificuldade, inclusive, de preenchimento das cotas para estudantes. Então, você pode imaginar como que isso se dá quando se chega no momento de inclusão no mercado de trabalho. Realmente vai existir um déficit. E porque a gente não vê políticas públicas de incentivo, desde ensino básico até mesmo no ensino superior, reais de implementação, né, dessa manutenção da pessoa no espaço de ensino. Porque não é só dar a oportunidade para que ela chegue a exercer seu direito ali de estar dentro de uma vaga de política afirmativa, mas é que ela tem condições de se manter naquele espaço e que ela possa, de fato, concretizar seus estudos. E aí, eu acho que se você for procurar os números de estudantes aqui que conseguem chegar até o final da sua graduação e realmente se formar, e são pessoas com deficiência, eu aposto com você que esse número não vai ser alto também. Então, eu acho que isso vem desde esse processo. E quando a gente busca a inclusão da pessoa com deficiência, esses inúmeros paradigmas, porque existe uma preferência, como eu mencionei aqui com você, dentro das próprias empresas, de qual deficiência daria menos trabalho para eles, para inserirem, construírem um ambiente menos segregado. E eu já vi em empresas a construção de espaços para se colocar uma pessoa com deficiência em qualquer canto da empresa e ela fica lá, para que ela não se torne entre aspas, um problema para aquela gestão administrativa que precisa só cumprir aquela cota. Então, não se cria nenhuma atmosfera de convívio entre as pessoas que estão ali dentro de determinadas empresas. E há um dificultador também, porque eu já participei desses processos seletivos, eu mencionei um aqui, mas existiram outros também. E foi como a doutora mencionou, com a minha qualificação de ser uma advogada e já ter tido algum tipo de experiência profissional ali, naquele espaço, quando eu pleiteei uma dessas vagas. A pessoa me ligou da empresa, era uma empresa muito grande aqui na cidade, e eles iam simplesmente me dar uma vaga para, no máximo, auxiliar administrativo. E eu não precisava nem fazer prova, nem nada, eles iam me contratar. Mas era porque, como de acordo com o que me disseram, eles não tinham, não estavam conseguindo encontrar pessoas. E aí eu te pergunto, a gente ficou aqui dentro dessa universidade, passou por todo um processo para se qualificar,
né, dispendioso, e você procura uma inserção na sua área, e aí por conta de uma questão que é uma limitação, que na verdade é uma característica, você não consegue almejar aquele espaço, e não é por uma desqualificação técnica, não é por uma desqualificação de interpretação e de conseguir exercer aquela função. De conhecimento. É meramente uma interrupção burocrática, porque não querem se dar ao trabalho de construir um meio, sabe, um ecossistema. Então, esse é o desafio que eu enxergo. Sim, sim. E pegando só um gancho nisso, os profissionais também das empresas, eles não se encontram preparados para receber as pessoas com deficiência. Assim, hoje não existe nas universidades, aí eu posso falar de cursos, né, os cursos que preparam os profissionais de recursos humanos, não existem cadeiras específicas para diversidade. Apesar de hoje a gente ter o ESG, que é tão importante hoje, que se fala tanto, né, a importância da diversidade, da responsabilidade social, a gente vê muito isso das empresas para fora, mas dali para dentro e na academia ainda tem pouco, eu acho. A gente não tem cadeiras obrigatórias na graduação. A gente tem muita gente boa estudando isso hoje, óbvio que a gente tem, mas isso não é ainda obrigatório, né? No próprio curso de Direito, né? Nós viemos aí do curso de Direito, né? Nos cursos de Psicologia, nos cursos de Administração, eu tenho oportunidade, às vezes, de frequentar a academia e a gente ainda não tem essa formação. Então, a gente precisa também trabalhar isso, talvez que isso se torne nos cursos superiores cadeiras obrigatórias. Talvez ali a gente as pessoas comecem a entender e a trabalhar melhor. Não sei, eu penso um pouco assim. Porque se você for para o aspecto prático, as pessoas com deficiência são muito inferiorizadas. Eu, quando me tornei uma pessoa com deficiência, eu ouvia nos bastidores de vários, desde audiências trabalhistas que eu fiz, que eu fui assim, só faltou mandarem sair da sala, porque o juiz estava totalmente impaciente de eu ter que ter alguém para me ajudar a ler um computador, o que ele estava escrevendo ali. Porque pela fonte, por tudo ali, não tinha uma tecnologia assistiva. Então, ele realmente ia ter que esperar alguém, né, romper esse obstáculo ali, porque não tinha como eu ter acesso ao que estava sendo posto ali. E eu estava atendendo uma pessoa, então eu não poderia obstruir esse acesso, né? E aí você escuta nos corredores, burburinho, pessoas como você tem que aposentar. E eu ouvia isso de colegas também. Quando é que você vai conseguir pedir a sua aposentadoria? Eu falei, gente, mas eu acabei de me formar. Você não quer aposentar agora. E aí, assim, isso é muito doloroso, você escutar isso na prática, as pessoas começarem a te subjugar, sabe? A infantilizar também, a te menosprezar por características suas, assim. E que nada não tem impacto algum no meu conhecimento, na minha capacidade de assimilação, interpretação. Não mudou em nada meu desempenho profissional, por assim dizer. Né? Uhum. Mas que na prática há todo um rol de preconceitos ali que são colocados, sabe? E aí, quando você se vê dentro desse espectro, é muito difícil conseguir sair disso e enxergar outras possibilidades, sabe? E aí foi muito interessante na época, que quem me ajudou foi um grupo de idosos, que eram do direito, inclusive, uns procuradores que já estavam aposentados, uma advogada, que é cega, é uma das advogadas cegas mais ativistas do Brasil, e foram essas pessoas que conversaram, a gente entrou em contato e me tornei amiga dessas pessoas, elas que me mostraram toda a possibilidade de atuação, inclusive da Convenção de Nova York, da Lei Brasileira de Inclusão, porque eles participaram disso também. Então, foi ali que eu tive um respiro de ver, nossa, então eu posso aplicar o direito também em outras coisas aqui, para tentar ajudar um pouco nessa questão, sabe, do capacitismo. Mas é muito cruel, assim, ele te desumaniza demais. Entendo. Vereadora Lisa, tem a mesma percepção também? Eu concordo com as meninas, porque eu vejo também que é preciso que as pessoas que estão na vida pública, né, tenham esse olhar, e todo intérprete do direito, intérprete em todas as áreas, precisa ter esse novo olhar. Porque já passou do momento da gente ter uma sociedade que realmente possa enxergar as pessoas, os espaços, e de uma forma mais ampla. Isso que a doutora falou, a Patrícia falou muito claro. Eu queria dar um exemplo para vocês que eu fico pensando, poxa, nós precisamos avançar não só em Uberlândia, mas também para que a educação venha já desde os primórdios, que a criança comece a trabalhar a inclusão. Hoje, a gente tem acompanhado muito em Uberlândia as pessoas com autismo e a pessoa com deficiência que tem direito à inclusão, tem direito a uma vaga na escola. E quanto
está só no papel ainda, porque por mais que você consegue a vaga, é um problema gravíssimo, porque não falta a assistência necessária para as professoras, material didático, falta os espaços. Inclusive, a gente vê com o novo governo, eu vi uma proposta que o Ministério da Cidade, o Ministério da Economia tem discutido algumas formas de atuação, de que a fiscalização não vai se dar mais, como a doutora Patrícia deve estar fazendo, né? Não se dá mais apenas para garantir a vaga, mas eu acho que no geral, para poder ver os espaços, a acessibilidade, a questão das atitudes, da capacitação. Hoje, nós temos em Uberlândia, nós temos as instituições ligadas à pessoa com deficiência em várias áreas. Nós temos um conselho muito combativo da pessoa com deficiência, um conselho atuante que tem um presidente, que é uma pessoa com deficiência, que é o Chico Dari, que ele revolucionou, inclusive toda a minha participação e conhecimento nessa área foi porque eu tinha ele como assessor. Hoje ele é o representante da administração pública quanto à acessibilidade nos projetos e empreendimentos de toda a cidade, né? Então, ele foi na década de 90 que introduziu esse tema. E que, apesar da gente ter tudo isso, você fala, mas como a gente ainda tem coisas básicas para poder lutar, que é não conseguir que as empresas tenham todas as vagas preenchidas. Espaços que realmente não são acessíveis, não é só você ter a lei de cotas, você precisa ter um espaço e seja acessível não só nessas questões, mas ver quais são as pessoas com deficiências, quais são as suas deficiências, quais são as tecnologias assistivas que você vai poder proporcionar e qual que é o orçamento voltado para esse departamento que você não tem, qual que é na área da educação, porque nós temos também aqui, doutora, a OAB, que a senhora vai até, já esteve com eles hoje, né? A agenda da doutora tá lotada. Tá lotada, extensa, mas ela tem muito a contribuir com a nossa cidade. E vai perceber que essa diretoria da UAB, com Montanha, que é uma pessoa com deficiência, a UAB tem dado todo o apoio para ele, que é um advogado com deficiência, né? E ele tem conseguido fazer com que esses debates eles ganham sobre capacitismo e várias outras áreas. Inclusive, vamos discutir agora a lei que estão tentando uma mobilização para mudar em relação aos fogos de artifício, que tanto prejudica a pessoa com autismo, o idoso e os animais. A UAB também parceira com a gente. Em todo tema, no geral, eles são muito combativos. E mesmo assim, nós temos tantos desafios, a gente pensa, bom, o que devemos fazer? Onde está o problema da nossa cidade? Eu até penso que esboço alguns avanços que tem que ter, né? Mas, assim, se você tem tantas instituições e elas promovem debates científicos, esses dias eu participei de 2 encontros da Casa do Autista, com um trabalho científico de doutores, conversando com os pais de crianças autistas, doutora, só para você ver o alto nível e a complexidade do tema. E estava a instituição. Teve uma outra instituição, acho que é o Viva Isis, né? Que tem um amigo nosso que é skatista, o Ricardo Porva, ele e a esposa dele, eles têm esse trabalho com essa instituição, fizeram um seminário científico de alto nível. Então, você percebe, então, qual que os desafios para que a gente possa realmente aproveitar todo esse caldo de cultura progressista que tem a cidade, que trabalha. Mas por que ainda tem tanta pessoa com deficiência na invisibilidade? Por que a gente ainda tem que brigar para que tanto preconceito tem que ser vencido, né? É questão cultural também. É importante a gente poder trabalhar nesse sentido. E, vereadora, a senhora tocou num ponto que eu queria até destacar aqui no nosso bate-papo, sobre o autismo. Muita gente ainda tem dúvida, né? O autismo entra nessa questão da pessoa com deficiência. A pessoa autista, ela tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência física? Claro.
Sim, o autismo, inclusive, ele tem uma lei específica de 2012, né, que considera que o autismo é considerado deficiência, apesar de que hoje a gente tem um novo conceito de deficiência, né, vamos dizer novo conceito. A deficiência é considerada um conceito em evolução, desde a Convenção de Nova York, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que se discutiu qual era o conceito de pessoa com deficiência, né? Então, a gente sai daquele conceito médico que existia da deficiência, que é o conceito adotado pelo Brasil na década de 90, né? Que é o conceito do impairment, do impedimento, né? Que era uma questão corporal. Então, a gente sai desse conceito para enxergar a deficiência como um fenômeno social. Então, a gente tem hoje um conceito biopsicossocial. Então, o que é isso? Então, é um corpo, na verdade, sempre tem um impedimento corporal, e esse corpo experimentando barreiras na sociedade, barreiras de participação dentro da sociedade, barreiras atitudinais, né, barreiras no ambiente. Esse é o conceito de deficiência hoje, que é o biopsicossocial. E, obviamente, que o autismo está incluído nisso. Então, esse é o conceito. Especificamente, o autismo tem uma lei específica, né? A gente está para sair o novo instrumento de avaliação da deficiência. Ele era para ter saído em 2018, né? É o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Em 2018, a gente deveria ter um instrumento público já, que vai identificar quem são as pessoas com deficiência, para elas terem acesso às políticas, né? São quase 40 políticas que a gente tem no Brasil para pessoas com deficiência. E esse instrumento deve sair até o ano que vem. Eu, inclusive, represento o Ministério do Trabalho essa pesquisa no do grupo IBGE de trabalho. também está com um trabalho interessante, né? Eu vi o questionário que foi feito, eu falei, e vai ser muito importante para as pesquisas, para fomento das políticas públicas, esses dados que o IBGE agora, eu estava observando, que eles discutem desde a questão do trabalho, da idade. Eu vi o questionário, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, mas olha... a gente precisa de um censo mais atualizado. Mas sempre é importante. Não tem como a gente fazer política pública, sem né? Vocês que são sem ter estatística, né? Sem dados, né? Exatamente. Então eu acho assim muito avançado. Aqui em Uberlândia, né, doutora, nós temos aqui uma lei, tem um colega meu, o Ronaldo Tanus, e eu sou coautora de uma lei que fala que protege e resguarda os direitos da criança com transtorno do espectro autista, o TEA, de mais deficiências ocultas. A gente virou o cordão de girassol, que agora Brasília também já está fazendo. Então, assim, a gente tem muitos avanços, né, dos fogos, né, tanto que você impede a venda e também não só a soltura, que o Uberlândia também avançou, apesar de agora ter uma audiência na minha comissão, estão querendo retroceder, mas nós não vamos permitir. Então, assim, Uberlândia sempre atua com pessoas muito combativas. Nós temos uma universidade, quer dizer, essa academia está fazendo isso, mas ainda é bastante atuante, como esse setor que a gente tem de tecnologia assistiva, que no mundo inteiro é reconhecido. Então, eu acho que nós precisamos de trabalhar mais a educação. E por que não aproveitar essa tecnologia assistiva nas empresas para dar emprego para as pessoas com a tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva é fundamental para a empregabilidade, né? É uma das ferramentas, né? E eles, inclusive, podem produzir. Eu estava vendo aqui a universidade desenvolveu para alguns jogos de bocha, para o pessoal que está disputando as Olimpíadas, ou até mesmo para algumas empresas, para pessoas com deficiência. Às vezes tem algumas escolas de natação para poder apoiar a pessoa com deficiência e ela poder se locomover dentro da água. Então, nossa, a gente observa os projetos. Que eu esqueci o nome do núcleo agora. Como é que chama, Amanda? Eu esqueci. É aqui da Universidade de Tecnologia Assistiva, com o professor Cleidmar, eles têm um trabalho que é no mundo inteiro reconhecido. Então, eu vejo que a gente tem... O Uberlândia tem um potencial muito grande. Nós somos exemplos em muitas áreas, mas eu percebo que na educação é a base de tudo nesse país. Eu creio que a educação... E o trabalho, ele congrega tudo isso. A gente não precisa de saúde para ter trabalho, precisa de educação para ter trabalho, precisa de transporte para ter trabalho, né? Eu costumo falar que eu trabalho com o trabalho, porque o trabalho está no meio de tudo. São os pilares. Não São os pilares. Então, o trabalho dá visibilidade, né? Então, eu falo que eu escolhi a profissão certa, né? A gente está no lugar certo, porque o trabalho, ele envolve tudo ali. Então, você está no meio de tudo, de todas essas questões, todas elas são, lógico, elas se
se interrelacionam, né? E eu Com vi certeza. o guia, né? O guia internacional, vocês lançou aquele guia de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o guia para capacitar os gestores, os profissionais, as escolas, em relação à pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu considero muito importante, que é um exemplo para o mundo também, não é? Tem uma questão muito interessante que trata desde essa... A gente sabe que há uma problematização muito grande no conceito, né, de pessoa com deficiência, por isso que ele vem evoluindo historicamente. Mas que dentro do capitalismo, que é o sistema financeiro ao qual a gente está, da econômica, a gente predomina na nossa sociedade, se a gente não tem uma função social, então a gente é menos que um objeto. Então, a pessoa com deficiência, por ela não ter propriamente, quando não colocada dentro de uma função social do trabalho, ela não tem um respaldo da sociedade para sua própria existência. Então, são pessoas que são consideradas, em muitos aspectos, menos do que um objeto. Porque um objeto você explora, você usa de diferentes formas. Então, um corpo normativo, ele é, né, dentro desse sistema capitalista, potencialmente explorado, né, para manutenção desse sistema, produção e tudo mais que a gente sabe. Então, a pessoa com deficiência, ela está de fora disso, né? E quando ela está de fora disso, ela se torna um objeto, que é menos do que um objeto. Então, quando a gente fala que a política tem que ser, a nossa sociedade antirracista, ela também tem que ser anticapacitista. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, que é como a doutora colocou, porque são discriminações cruéis sobre os corpos de pessoas com deficiência que vêm desde quando a gente se organizava em tribos, né, na sociedade. A gente exterminava as pessoas com deficiência. Hoje em dia, você procura meios de encaixá-las Escondia, né? socialmente, né? Então, é uma evolução histórica, social muito importante, porque se você for pegar o período histórico da Segunda Guerra Mundial, quando, antes de fazerem todo aquele movimento de promover um holocausto, os ensaios científicos para aquele movimento todo que foi feito, eram feitos em corpos de pessoas com deficiência. Os testes para tudo aquilo lá, as armas utilizadas, os meios de tortura e tudo, eram feitos em pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas não eram consideradas menos do que um objeto. Então, isso é um período na história que foi historicamente ontem, né? Porque a gente está falando o quê? Da década de 30. Bem recente, 30, né? 40. Então, assim, historicamente isso foi ontem. Por isso que essa questão hoje, dentro da sociedade, ela ainda é muito sensível também. Eu acho que esses debates... e aí a gente vê cada vez mais um movimento. Em 2020, a gente teve uma eleição muito importante que conseguiu eleger em diversas câmaras figuras representativas do que a sociedade realmente é, né? E aí ver, por exemplo, na minha eleição, a primeira mulher pessoa com deficiência da Câmara, numa cidade que já tem 135 anos, é uma coisa que, historicamente, ela diz muito, sabe? E eu acho que o nosso sentido de avançar é justamente nisso. Porque o movimento para tirar as pessoas com deficiência desse aspecto negativo, ruim e preterido da sociedade ainda é muito tímido e ainda é muito recente. A gente precisou de ter os heróis de guerra, né, que vieram mutilados para que a sociedade começasse a pensar nas políticas afirmativas. As políticas afirmativas para as pessoas com deficiência, elas tiveram início ali, com os mutilados de guerra. Começou-se a pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas que estão desse jeito. Talvez não tivesse tido isso, a gente teria demorado um pouco mais para avançar nas políticas afirmativas. E aí começou-se a pensar nas leis para o trabalho e etc. E só falando assim, já que eu falei disso um pouco, alguns países que abriram mão das cotas para o trabalho, igual a gente tem no Brasil, e começaram a criar medidas alternativas, tipo assim, você não coloca a pessoa para trabalhar na sua empresa, igual a gente tem aqui, mas você financia, né, uma universidade, etc., elas foram perdendo a questão da pessoa com deficiência no trabalho, porque as empresas tendem a optar pela medida alternativa. Então, é mais fácil eu pagar... As compensativas, as compensativas. Né? Então, ela tende a pagar. Ela prefere pagar alguma coisa do que propriamente incluir e colocar a pessoa aqui dentro. Então, existem estudos desse jeito. A gente cita aí Reino Unido, Alemanha, então, países em que isso aconteceu. Então, é muito importante. Então, só dar um dado, mais um estatístico, 92% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho no Brasil, hoje, estão em empresas obrigadas à lei de cotas.
A gente não pode dizer que a gente vive Tá vendo? Porque num alguém mundo ainda ideal contra ainda, a lei de porque, né? cotas. Mas, Sim. Por isso que questionam tanto a lei de cotas, eu falo, isso é uma política afirmativa. Enquanto esse país não avança e tem essa dívida toda com a pessoa com deficiência, com a população negra e, no geral, com todas as ditas chamadas minorias, tem que defender essas políticas, porque elas ajudam a afirmar uma posição em que pode diminuir essas desigualdades. Né? Então, por isso que eu defendo e eu acho que cada vez mais tem que avançar. É necessário, né? E quem também está falando sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho é o vereador Nemias Miqueias, que falou com a gente e que a gente vai ouvir agora a fala dele. Então, essa comissão é um marco, né, dessa legislatura, foi proposta nessa temática agora e foi aprovado. Isso é muito importante porque aí você tem uma comissão específica para isso, para tratar a pessoa com deficiência e também as doenças raras. E desde então várias ações, reuniões estão sendo feitas para que projetos, ações aqui no Legislativo venham impactar as pessoas com deficiência. E além disso, além da comissão, há trabalhos individuais também que são feitos pelos vereadores, né, do Legislativo de um modo geral, que traz um retorno importante para a população. Bom ressaltar o seminário que aconteceu, que também tem um apoio da Câmara Municipal, que é tratar a temática, né, da pessoa com deficiência, a sua inserção no mercado de trabalho. Não só, a ideia não é tratar isso não só como uma obrigação das empresas, que as empresas venham realmente ter essas pessoas porque existe uma lei, mas que venham ter procedimentos corretos, para que venham valorizar a formação dessa pessoa com deficiência, né? Para que os salários também venham a ser justos e assim a gente buscar uma equidade de um modo geral. Então isso é uma das temáticas, né, que a comissão tem, nosso mandato tem, além desse fórum que trata a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, também a realização de um segundo evento, que foi o Congresso Surdo e Cegueira, que também trata essas temáticas específicas da pessoa, da comunidade surda, né, e da surdo e cegueira. Então, são algumas ações, projetos que também, de um modo geral, é responsabilidade do poder público. Bom, a gente acabou de ouvir a fala do vereador Nemias Miqueias, ele que também faz parte da comissão da pessoa com deficiência e da pessoa com doença rara da Câmara Municipal de Uberlândia. Antes da gente terminar o nosso debate, o nosso Câmara Debate, eu queria destacar com vocês aqui, doutora, vereadoras, uma pessoa com deficiência que não tem condições financeiras tão favoráveis assim, onde procurar apoio, existe um local... A doutora poderia falar de uma maneira mais ampla, né? E as vereadoras aqui em Uberlândia, quais são esses lugares? Onde procurar? Bom, como eu disse, Uberlândia tem muitas vagas a serem preenchidas aí por pessoas com deficiência, vagas de trabalho. Eu acredito que vocês devem ter muitas vagas aí anunciadas. Tem o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, que é oficial. Acredito que Uberlândia tenha várias associações, tem os conselhos, deve ter comissões na Câmara dos Vereadores, tem as comissões da OAB, e nós temos, né, a Gerência Regional do Trabalho aqui de Uberlândia, onde vocês podem aí obter aí informações oficiais do Ministério do Trabalho aqui. Vereadoras? Bom, acho que na questão de direitos, quando a gente tem essa vulnerabilidade social envolvida, a Defensoria Pública faz um trabalho brilhante também no acesso a direitos para pessoas em vulnerabilidade social. Acredito que o próprio Escritório de Assessoria Jurídica, que da UF também é um desses parceiros com a sociedade civil para esse retorno social. E nas câmaras, né, a gente tem na Câmara Municipal uma comissão específica da pessoa com deficiência, pessoa com doença rara, e também temos a Comissão de Direitos Humanos, que a Lisa preside e que eu faço parte. Eu faço parte dessas duas comissões. Certo, vereadora Lisa? Isso que a vereadora Amanda colocou, né? Nossa comissão, as duas comissões estão aí à disposição. Também tem a comissão da OAB, nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos uma Defensoria Pública também muito atuante, as nossas universidades, através das escolas que atende a população, que precisa de ingressar com algumas ações, e você tem várias instituições que atende, inclusive, a pessoa com deficiência visual, a pessoa, o autista. Então, nós temos em vários segmentos. Então, pode procurar a nossa comissão na Câmara Municipal, que a gente encaminha, acompanha
o que a gente puder informar. A gente tem, cada gabinete também tem os advogados e a própria comissão da pessoa com deficiência ou a comissão de direitos humanos. Então, o meu é @lisaprado.oficial e pode ligar também no 9992-3801 ou quando você entra no portal da Câmara Municipal, você tem o e-mail de todos e todas as vereadoras, né? Então, qualquer coisa pode chamar lá. A nossa obrigação. A Elisa deixou a arroba dela, vou deixar o meu também. Amanda Gondim Udi, vocês me encontram em todas as redes sociais. E também nos canais da Câmara vocês conseguem encontrar nosso site. Enfim, eu tenho um site que é o amandagondim.com. Lá tem várias cartilhas de direito, inclusive uma cartilha sobre direitos da pessoa com deficiência. E eu tenho também o Portal do Autista dentro do meu próprio site. Então, que são canais de serviço público prestado. Né? Então, a gente tem ferramentas muito legais lá de acesso para quem precisar de informações. Ok, eu quero então agradecer a presença de cada uma de vocês. Muito obrigado pela participação, pelas informações que foram passadas aqui no Câmara Debate. Lembrando que para você que quer assistir novamente esse programa, vai estar disponível no canal oficial do YouTube da Câmara Municipal de Uberlândia. Então, doutora Patrícia, muito obrigado. Vereadora Amanda e vereadora Lisa, muito obrigado pela participação, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada. Bom, e o Câmara Debate fica por aqui. Até a próxima.